Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, te pedir que o teu Espírito Santo venha mais uma vez nos ensinar a tua vontade, para que nós possamos aprender mais um pouco da tua porção e da tua palavra. Abençoe todas as salas que estão aqui representadas, as crianças, os jovens, que o Senhor esteja abrindo o coração deles, preparando para receber a tua palavra. Abençoe também os professores para que possam falar aquilo que o Senhor já os ministrou. Nós oramos também pelo restante desse dia, pelo culto da noite. Prepara a tua palavra, recebe o nosso louvor. Prepara tudo conforme a tua vontade, Pai. E que o teu Espírito Santo esteja na direção de tudo. É o que nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, é muito oportuna a abertura do Salvador, né? Apesar de nós sabermos que o Cortella é um filósofo, né? Ele não é um pastor, uma pessoa que, pelo menos declaradamente, confesse, né, a Deus, mas as palavras dele foram muito oportunas, né? E o filme também. E é um pouco, tá bem de mão dada com isso que eu vou falar hoje, que na verdade Deus colocou isso no meu coração, irmãos, e assim, irmãos, zero de polêmica. Eu tô aqui assim, sabe, muito leve, muito, apesar do que, eu vou ser bem sincero, irmãos, tá? Apesar do que me fez refletir nisso, foi algo que me deixou triste. Eu vejo o comportamento assim, mas eu não quero de nenhuma forma entrar em polêmica ou debates, porque não é esse o meu objetivo, tá bom? É uma aula pura e simples de reflexão, né? Para continuar apenas aquilo que o Salvador começou, né? Carlos, por que que você... então vamos lá. O que te levou a isso? Porque, na minha opinião, nós temos vivido um tempo muito difícil, né? Um tempo onde, como que eu posso falar? A identidade do cristão, ela está afetada. Porque as pessoas estão olhando aí fora e muitas vezes pelo nosso comportamento, talvez ela não esteja vendo cristãos, né? Nós estamos num período agora de eleição, onde os ânimos ficam muito aflorados, e nós vemos um extremismo muito grande, e palavras duras, muitas vezes saindo até de dentro da igreja, né? Então, isso me levou a refletir. Eu acho que assim, é porque eu não sou, irmãos, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou muito... você não gosta de política? Não é isso, eu tenho o meu posicionamento, mas eu não gosto muito de falar sobre política. Vou ser bem sincero com os irmãos, já tive dissabores com isso, tá? Muitas vezes já tomei partido na carne, e isso trouxe sérias consequências para a minha vida, tá? Dentro da igreja, me posicionei a hora que não era para posicionar, meti os pés pelas mãos, chateei pessoas, tomei partido, porque a linha é muito tênue, né? Entre carne e espírito, você falar na carne e no espírito é muito tênue, né? E muitas vezes para os ouvintes, às vezes você fala assim, não teve maldade, não, eu falei porque é o que eu acho. Mas será que é o que as pessoas esperavam ouvir de um cristão? Ou será que é aquilo que um cristão deve dizer? E eu vou te adiantar que eu não vou falar nada de política, de candidato A, de candidato B, nada, zero, tá? Eu só estou explicando a minha motivação. A aula não tem nada a ver com isso. Pode se desarmar aí, não tem nada a ver com isso, tá bom? E aí eu parei para refletir e falei assim, gente, qual que é o propósito da Igreja de Cristo sobre a Terra? E eu sou muito crítico, na verdade, né? Na verdade, eu até precisava estar lendo mais a Bíblia, né? Mas eu sou muito crítico com as coisas. E tudo que a gente ouve, sabe? Eu ouço todo mundo, na verdade. Mas aí eu ouço e sempre procuro examinar a palavra.
Sempre buscar o que Deus diz sobre isso. Qual que é a orientação de Deus? E aí eu queria que o Amazon projetasse para mim, para iniciar, e não sei se eu vou muito longe disso, não, tá? Talvez eu vá ficar por aí. Mateus 16, 18, vamos um pouquinho de 18, a hora que eu falar para, hein, Amazon, né? Que é quando Pedro, né, reconhece que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, né? Não quero nem me ater a isso, eu quero só a parte da igreja mesmo, que Jesus diz: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, né, vai estar em outras versões, não prevalecerão contra elas. Ah, mas vamos parar aqui, Amazon. Aqui a gente vê Jesus, né, primeiro, ele praticamente instituindo a igreja, né? E aí já começa com uma palavra muito forte, né? Que ele edificará uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma afirmação. Jesus não está jogando palavras no ar e dizendo: olha, eu vou iniciar sobre mim, eu preciso de uma igreja para mim, eu vou fazer uma igreja e eu vou ver no que vai dar. Vamos ver como que vai acontecer, né? Como vai transcorrer os anos. Jesus já sabia o que ele queria. Porque ele tem todo o controle em suas mãos. E o plano dele, ele já sabia tudo que ia acontecer. E ele faz uma afirmação: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai falar assim: nossa, então qualquer criança sabe disso. Só que, ao mesmo tempo que Jesus diz isso, ele diz que ele vai buscar uma igreja. Né? Uma igreja santa, sem mancha, inculpável, né? Uma virgem pura. Né? Eu acho que fala também no livro de Colossenses, Paulo fala, né? E será que a igreja está se lembrando disso? Que Jesus vai voltar? Que ele vai buscar essa igreja? Que apesar de nós estarmos num processo, né? Nós sermos homens falhos, né? Pecadores, num processo ainda de transformação, apesar de sermos novas criaturas, será que nós temos consciência que Jesus vai voltar e buscar a igreja santa? Não é uma coisa assim. Jesus não falou: se der um dia eu volto. Não foi isso que ele disse. Ele não disse: eu estou sobre esta pedra edificarei uma igreja e talvez. Não. Jesus faz afirmações muito claras em nossa vida. Carlos, por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes parece que nós nos esquecemos disso. Parece que nós estamos condicionando o sucesso da igreja ou a volta de Cristo a coisas do mundo, coisas humanas. Como se houvesse alguma vírgula de dúvida nisso. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque é o que eu falei para vocês, não vou entrar em política, mas o que a gente tem ouvido: se o candidato X ganhar, vão fechar as igrejas, por exemplo. Mas Jesus já não prometeu? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a eleição é daqui 2 semanas. Quer dizer que se daqui 2 semanas o candidato X ganhar, a igreja perdeu. Quem é o senhor da igreja? O controle está nas mãos de quem? A sua esperança está nas mãos de quem? Porque senão, daqui 2 semanas, eu creio que muita gente vai estar derrotado, se acontecer. E é uma possibilidade, nós não podemos fugir dela. Está correto ou não? Eu estou falando alguma loucura? Né? Aí a gente vê as pessoas
com condições. Ah, isso ou aquilo. E não é isso que Jesus falou. Jesus falou, eu edificarei minha igreja, sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. E aí ele prossegue, vamos lá, Amazon. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, olha só o que ele fala. É muito forte o que Deus fala. Por que eu estou falando? Porque a autoridade é da igreja. Ele não coloca condição. Jesus, quer dizer, ele até coloca a condição, né, que nós permaneçamos no corpo, nós sabemos quem é ele, né? Mas se você for à igreja, você é a maior autoridade sobre a terra. Nós somos a maior autoridade, né? Prossegue, o 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus. Vamos lá, olha lá, Jesus acaba de dizer um elogio, né? Pedro, não foi a carne que te revelou isso, tá? Você foi muito espiritual, cara, de saber que eu era o Cristo, o Filho de Deus. Prossegue. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha, né, ou era necessário, né, diz algumas versões, ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu só queria parar aqui para que os irmãos pensassem uma coisa. Quando Jesus criou a igreja, e vamos dizer assim, estabeleceu a igreja, né? Ele é o dono da igreja, ele não pediu a opinião de ninguém. Ele fez um concílio e falou assim, o que vocês acham do meu plano aí, da minha ideia? E aí ele vai falar do que havia de acontecer. Só que o que Pedro fez, né, no próximo versículo? Todo mundo sabe, né? Ele chamou Jesus de cão e falou, Senhor, tenha misericórdia de ti. Não, isso não... Por quê? Porque aos nossos olhos humanos, faz sentido o plano de Jesus? Naquele momento fazia sentido? Pô, você vai fazer uma igreja, Jesus, você está falando que tudo... e agora você vai falar para a gente que você vai ser morto? Que você vai nos deixar? Na verdade, ele falou que ia ser morto e que ele ressuscitaria, né? O que eu quero chamar a atenção para os irmãos é assim, ó. Aos olhos humanos, não faz sentido a cruz de Cristo. A Bíblia fala isso. Cruz não é lugar de vencedor. Aos olhos humanos, não é. O que dizia a palavra? Maldito aquele que é pendurado no madeiro. E ele foi feito maldito por nós. Né? Faz sentido? Né? A Bíblia fala que ele triunfou, né, na cruz. Que ele fez paz através do seu sangue. Não faz sentido. Aos nossos olhos humanos não faz sentido nenhum. Lugar de triunfar não é na cruz. Jesus, calma aí. Acho que o senhor não entendeu muito bem aí. O seu plano está meio furado. Porque não é lugar de triunfar na cruz. Aliás, como que eu vou falar isso? Aí Jesus repreende. Põe o 22, mas que eu queria parar nesse versículo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí o verso 23 diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha a repreensão de Jesus para aquele que ele tinha, vamos dizer assim, elogiado
4, 5 versículos atrás, talvez. Eu acho que umas loucuras que eu fico pensando. Já pensou que dia que Pedro teve? Pô, se eu ouvisse uma palavra dessa, aliás, eu acho que Jesus teria dificuldade de ser pastor nos dias de hoje. Sinceramente, eu acho. Talvez a igreja de Jesus não seria mais cheia, não. Não, talvez não, acho que com certeza. Porque Jesus, você viu aquele Jesus lá, o cara é meio, né? Cara, irmãos, não é falta de respeito, tá? Estou colocando aqui numa figura de linguagem para vocês entenderem, né? Como as pessoas o tratariam, né? Pô, cara, você viu? Ele alimenta, vamos lá para João 6, né? 6, né? Pô, ele alimentou o povo. Aí o povo foi atrás dele, em vez dele aproveitar a oportunidade, ele vai e dá uma no meio do povo lá. Ó, eu que sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E muitos o deixaram. Pô, o cara estava bem. Para que ele foi fazer aquilo? Agora vai ficar lá, com os 12, porque o Pedro falou, né? Para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Ele até deu a opção, quer ir embora também? Pô, ficou com a igreja vazia porque o cara não sabe conversar. E você acha que eu acho que se fosse no dia de, o Salvador, puxa, gente, que tem de coitadinho hoje na igreja, desculpa falar, mas que quer ser elogiado, né? E o que tem de gente que chega, né, e fala assim, pô, Jesus não precisava ter falado que você é daquele jeito, hein, Pedro? Ô, chamou você de Satanás, velho. Que isso? Ô, isso é ignorância. Não podia ter falado com jeito. Ô, Salvador, hein, falou que sua aula foi meia boa, quem? Salvador falou que a última aula foi meia boa. Sabe por que ele falou? Porque foi. Porque foi, irmãos. Porque assim, e sabe o que eu falo pro Salvador? Depois ele ficou constrangido, que acho que ele falou meio, sabe, de super, mas foi do Espírito. Por que eu falo? Porque depois ele, não podia ter falado aquilo. Eu falei, Salvador, fique em paz, cara. Por quê? Porque eu falo para ele agora aqui, ó. Eu fico feliz que ele falou isso. Por quê? Porque se ele falou, é que ele esperava e sabe que eu tenho, né? É igual aquele treinador, vai logo, cara, vai. Você pode mais, vai. Vai, o que você está fazendo aí? Vai, você pode mais. E muitas vezes nós viemos, entregamos. Cara, eu vou ser sincero, eu falei assim, eu preciso mudar. Eu fico lá no grupo e falo, puxa, tem tanto professor bom, eu vou lá, vou fazer o meu e passo a bola. Depois vem o Juninho, vem o De Paula, aí vem o pastor Marcos, pô. Vou ficar, porque aquela minha aula era uma aula comprida. E não dava para ser dada em uma aula. Eu ia ter que levar 3 domingos. Eu falei assim, aí eu vou pegar 3 domingos, tem tanta gente boa para dar aula. E outra coisa, Salvador, hoje eu tentei fazer slide, essas coisas aí, porque é legal fazer, né? Mas eu não dei conta. Mas eu vou chegar lá. Vou pedir, a Tainá vai me ajudar, a Clélia, Rodolfo, fala, ó. O Mazon falou, o Mazon quase em 5 minutos ele resolveu o meu problema. Eu falei assim, não é possível, eu sou muito, mas não é capacidade, é no corpo, irmãos, cada um tem uma capacidade. E se você procurar, os talentos estão aqui dentro, ó. Se a Clélia, 15 minutos, a Clélia me ensina que eu tenho certeza que eu vou ficar craque. Que eu fiz hoje de manhã, minha menina falou assim, ó, pai, entra no Canvas, né? Canvas. Entra no Canvas, pai. Eu falei assim, Canvas. Eu guardei só o nome, Canvas. Só que eu não tinha nenhuma aula ontem. Falei assim, como que eu vou pedir para ela fazer? Eu não tenho aula para fazer. Eu ia ligar para a Tainá, faz para mim. Eu não tinha aula. Falei, Canvas, acordei hoje, estrei lá, Canvas, fiz uns... Nossa, irmão, ó, eu vou falar, o Amazon eu não consegui enviar para mim mesmo. Você tem uma noção da minha... Você já entendeu, né? Minha limitação técnica, eu sou péssimo para tecnologia. Mas eu acho que foi de Deus eu não ter conseguido, porque estava muito, muito precário, sabe? Vocês iam dar risada e falar, meu Deus, ele não colocou a uva, não colocou fundo, não colocou nada. Era parecia uma cartolina lá, com umas perguntas e tal. Por que limitação?
Mas, voltando para a aula, olha a repreensão de Jesus. Pedro, você não conhece meu plano, cara. Você não sabe para que eu vim. Esse é o jeito de resolver, não tem outro jeito. Senão você não vai ser salvo. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo que testificará de mim. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pedro, você não sabe de nada. Pedro, eu até tenho minha vontade. Você não atrapalha a minha vontade, não. Porque lá no final Jesus falou, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas você não sabe, não atrapalha, não me atrapalha, não. Eu sei o que eu vim fazer. Tem um versículo que eu gosto bastante, que está em João 17, que fala assim, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que me enviaste a fazer, alguma coisa assim, cumprindo a ordem que recebi. Consumando. Consumando é mais bonito, né? Jesus veio para falar, está consumado. Ai, Jesus precisa... Não, ele falou, você lembra que no livro de Lucas, eu acho que fala, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele falou, eu não poderia orar pelo meu pai e enviar miríades de anjos para... Gente, Jesus era Deus. Ele morreu como homem por causa de mim e de você. Que era o plano dele. O plano do pai, né? Que ele cumpriu. Para resgatar o homem. Aí você vê a Bíblia, você vê e fala assim, nossa, mas Deus está tentando, né? Ah, ele tentou lá, fez o homem, deu uma ordem lá para o homem, lá não deu certo, né? Aí depois ele tentou de novo com o dilúvio, mas não deu certo, né? Deus tem um plano desde o começo de redenção para o homem. Ah, e depois ele deu as leis, né? Mas não deu certo. Irmãos, examine a Bíblia. É fantástico. Eu falo, porque não é que eu sou bom ou ruim, não. É porque eu sou muito chato com essas questões. Sabe? E eu faço pergunta para mim mesmo direto. Eu falo assim, mas por que a lei não deu certo? Vai ler o livro de Romanos 3, acho que lá no meio, lá, 16 talvez, que vai falar. A lei era apenas para o homem soubesse que ele era pecador. Não era para que o homem... Ai, nossa, não era. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 2, Gálatas também, que é impossível o homem se salvar por obras. Aí você fala assim, ai, não deu certo. Deus não deu a lei para que o homem fosse salvo. Era para que apenas ele reconhecesse, eu sou pecador. Eu não dou conta. Eu preciso de um Salvador. Eu sou injusto. Eu sou falho. Eu não consigo me salvar. Os planos de Deus são todos perfeitos. Ele tem o controle de todas as coisas na mão. Todas as coisas. Todas as coisas. Deus nunca perde o controle das coisas. Nunca perde. E eu estou falando isso agora. Ai, nossa, mas quem será que vai ganhar a eleição? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus está no controle. Que independente de quem ganhar, eu não sou filho nem do Lula, nem do Bolsonaro. Eu sou filho do Deus que é o Rei dos Reis. Qual é nosso propósito, irmão? Muitas vezes nós vemos a igreja falando palavras duras hoje. Olha, isso misturou tudo. Desculpa falar, mas bagunçou tudo. Porque você vê, tem tanta gente, esse negócio de WhatsApp, rede social, isso é um perigo. Por quê? Eu vi isso na pandemia, eu descobri isso mais ou menos na pandemia. Todo mundo virou especialista. Todo mundo virou especialista. Chegava lá na pandemia, o cara pegava um jaleco. Olha, eu sou o doutor tal, eu estou há muito tempo no ramo já e não sei o quê, e agora eu descobri que tal. O cara gravava um vídeo, mas aquilo era o que você queria ouvir. Opa, achei aqui, ó.
repasso para os outros. Como se fosse uma verdade aquilo. E você nem... Gente, você não processa se aquilo edifica, se aquilo vai ajudar as pessoas, se aquilo vem de Deus. E o que tem hoje de representante de igreja na Terra, de pessoas que... O que me assusta é assim, que muitas vezes a palavra não é para abençoar, é para amaldiçoar as pessoas. É para colocar um peso de culpa nas pessoas. Olha, nós contamos com você. Se você não fizer isso, você é do Satanás. Desculpa o termo, irmãos, mas é praticamente isso que está acontecendo. Se você falar assim, mas eu vou anular meu voto. Olha, esses dias uma pessoa falou para mim que eu não votei eu votei na Simone Tebet no primeiro turno, tá? Eu vou falar para os irmãos. E a pessoa falou assim para mim: se você não votou no Bolsonaro, você está votando no Lula. Eu falei, eu? Falei, não estou sabendo disso. Eu não votei no Lula. Eu não voto no Lula. Não, mas se você não votou no Bolsonaro, você pode saber que você é cúmplice. Começou a atribuir um monte de crime para mim, que eu falei, meu Deus, eu não aceito essa culpa na minha vida. Gente, será que isso é normal? Será que esse é o papel da igreja? Ou será que a igreja teria que estar falando, vamos votar, vamos fazer a nossa parte, a gente tem sim que se posicionar, mas não se preocupa muito com isso não, Deus está no controle. A autoridade maior é da igreja. Ele ainda está no controle. Ele não perde o controle da situação. Aí você vê, gente, daqui a pouco tem cristão repassando o vídeo de padre, de não sei o quê, porque não interessa mais o que é dito. Interessa, esse está do meu lado. E não é do lado de Deus, nem sempre assim, entendeu? É do lado... Isso aconteceu na pandemia. Vamos tirar da política, vamos esquecer a política. Isso aconteceu na pandemia também, tá? Eu falo porque eu trabalhei na pandemia, eu falava assim, eu conversava com muita gente que que entendia. Eu tinha dados na mão. Dados. Eu fazia esses dados. Então eu sabia o que estava acontecendo. Enquanto as pessoas estavam falando assim, esse Covid aí é tudo mentira. Você viu como agora estourou os casos? Estão inventando. Gente, eu liguei para pai. Falei assim, eu estou ligando para passar o resultado do seu filho. Seu filho deu resultado positivo. Ele falou assim, é mentira sua. Falei, meu senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou pegando um exame que foi para o laboratório e constou que o seu filho teve. Pela idade dele, o senhor fica tranquilo. É que eu preciso passar... Não, eu sei que isso daí é coisa da mídia. Que não sei o que... Despejou para cima. Eu falei, o senhor fica tranquilo. Tá? Que Deus abençoe o senhor, o seu filho. Tá tudo bem, mas se cuida. Não me cuido não. Eu falei, capaz, então tá bom. Então, tchau, boa noite. Que é uma loucura. É uma loucura. Nós temos vivido um tempo que há uma guerra que está acontecendo pelo controle da mente das pessoas. E a igreja foi inserida de uma forma nisso que eu falo assim, muito... como que eu posso falar? Abrupta, sabe? Nós fomos num embalo assim e parece que... Será que o dono da igreja foi consultado? Será que o senhor da igreja foi consultado? Será que todo mundo que está falando em nome do dono da igreja? É uma pergunta só, tá? Às vezes o errado sou eu. Porque eu vejo, é o que eu falo, eu sempre consulto. Uma ótima que me falaram. Essa é ótima. Falou assim para mim, mas você tem que ver, eu nunca vi tantos pastores falar a mesma coisa.
Irmãos, eu não estou fazendo campanha contra a igreja, não, pelo amor de Deus. Hein? Então você vai falar assim, poxa, o cara veio aqui para falar mal de igreja. Não. Não estou falando mal de igreja. Estou falando mal porque lá atrás aconteceu isso também, né? Quando Josafá foi ajudar Acabe, né? Quase morreu, né? 400 profetas dizendo, sobe a Ramate de Gileade. Aí ele falou assim, vamos consultar. Tem o Micaias aí, mas ó, esse cara aí eu vou te falar, hein? Esse cara me persegue, cara. Ele só profetiza contra aí. Quem que estava certo? Me assusta ver, algumas vezes, a posição da igreja. Me assusta, desculpa, mas me assusta. E aí eu vejo que nós estamos perdendo totalmente o nosso propósito. Desculpa por falar. Como Deus falou, né? Quando ele enviou, ele falou assim, fazei discípulos. Mas discípulos de quem? De quem nós temos feito discípulo hoje? De Cristo? Nossas palavras será as que Cristo diria? Nesse mundo de hoje? Será que Cristo estaria agindo da mesma forma que nós estamos agindo? Puxa, eu imagino Deus, né? Ali, Jesus ali no trono, né, do lado direito, falando para Deus, puxa, fiquei preocupado agora. E se o candidato X ganhar e fechar a igreja? Será que Jesus está com medo disso? Será que Jesus está preocupado com isso? Ou será que ele tem todo o controle na mão dele? Nossa, 2 semanas a gente pode perder tudo, hein? Tudo que eu construí. Vou ter que rever meu retorno agora para buscar minha igreja, porque vai acabar a igreja. Gente, não faz sentido. Desculpa, mas não faz sentido. Não faz sentido o que a gente está vivendo. Desculpa minha franqueza, mas não faz sentido. Se você for pensar, não faz. Vamos lá, vamos para frente, que eu acho que não era nada do que eu queria falar. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se entregou para nos livrar. E todo o plano de Deus, eu acho sensacional isso. Isso eu refleti essa semana. Sensacional. Porque nos momentos de maior adversidade, de maior dificuldade, é quando Deus prova, se a gente pode falar assim, mas não é que ele prova, né? Que ele sempre prova, mas que fica expresso o seu amor. Lá no Egito, qual era a chance daquele povo ser liberto? Zero. Zero. Os olhos humanos eram zero. Ou estou errado? Aí vai Deus, eu imagino se alguém falasse, se Deus falasse, eu tenho um plano, eu vou enviar 10 pragas. Deus, não dá para... Pra que tanta enrolação? Libera logo, sabe, Deus? Eu tenho um plano melhor. Né? Aí vai Deus, mas ele tudo era propósito dele. Ele que endurecia o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Mas o mais importante é que havia uma terra, um acampamento, nome de Gozen, é isso? Que as pragas não chegavam.
que havia um sangue, né, nos umbrais da porta, que já prediziam o sangue de Cristo, né? Aonde o anjo da morte não tocou. Se nós não crermos nisso, né? Aí vai Daniel para Babilônia. Decreto. Tudo para acabar com Daniel. Acabou com Daniel. Jeremias 2 diz que o povo de Deus passou pelo deserto. Um lugar que não tem como sobreviver. E como o povo passou e viveu naquele deserto? Você nota que não importa o tamanho da adversidade, não importa o nome do governante, não importa o decreto que vão fazer, não importa se a igreja permanecer, isso que é o mais importante. Se a igreja permanecer firme, Deus livra. Daniel estava na Babilônia. Mas o que Daniel fez? Ele permaneceu firme. Deus fecha a boca de leão, ele entra na fornalha, como entrou com seus amigos, né? Ele tem um acampamento especial onde as pragas não chegam. Ele abre mar. Gente, eu estou querendo dizer assim, tudo isso para Deus é moleza. Moleza. Deus não tem dificuldade em agir. Nós que temos dificuldade em permanecer e crer. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Se nós não temos experimentado ou temos temido o mundo, que não sei, é porque nós que não temos firmeza e deixamos de acreditar nele, no poder dele. Estamos depositando nossa esperança ou nossa confiança em coisas do mundo. E como nós somos assim, eu estava até falando com o pastor, ontem a gente foi andar de bicicleta, eu falei assim, cara, o que mais me chama a atenção, olha lá, Jesus falando desde o começo, convém que eu vá para Jerusalém, morra e ressuscite no terceiro dia. Quantas vezes ele falou isso? Ele falou até o jeito que ele seria morto, que ele seria levantado no madeiro. Falou tudo, como seria. Esperaram ele ressuscitar? O que aqueles dois discípulos estavam indo para o caminho de Emaús? Você não ficou sabendo o que aconteceu? O nosso profeta, que já morreu. Ele é morto agora acabou tudo, nós estamos indo embora. Pedro voltou a pescar. Por quê? Porque acabou, agora Jesus morreu. Quantas vezes Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar? Jesus falou, eu vou ser morto e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Esperaram ele ressuscitar? Será que nós estamos esperando a volta de Jesus? Imagina Jesus falando assim, ô Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Né? Aí ele até falou, né? Lázaro dorme. Se ele dorme, está tranquilo. Não, ele está morto. Falou para os discípulos. Né? Chegou lá, Marta e Maria chorando. Se você tivesse... Vocês conhecem toda a história, irmão. Né? Falar para plenitude de vida, a gente conversa, mas a gente não vai nem citar versículo que vocês sabem. Mas, melhor que eu. Mas o que eu quero dizer é assim, já pensou se Jesus fez isso? Desde o começo ele falou, essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado e para que o meu nome seja glorificado. Será que se tivesse um discípulo lá do lado, será que não ficou tentado a falar, e se a gente ligar na farmácia e mandar um remédio, hein? Vamos agora, não é mais fácil? Para que vai esperar ele morrer? Olha o trabalho que vai dar, remove pedra, já cheira mal. É tão mais fácil agora, Jesus. Você põe a mão lá nele, está curado em nome de Jesus e acabou. A gente quer ensinar a Deus a fazer.
quando Deus está nem preocupado com isso. Porque é para o nome dele ser glorificado. E quanto maior o milagre, mais ele é glorificado. Ele endurecia, vou repetir, o coração de Faraó para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. E acho que é João 12 que diz, né, que muitos iam ter com Jesus, não só por aquilo que ele falava, mas para ver o morto que havia ressuscitado. Esse Jesus, ele é o rei da estratégia, né? Muita gente queria ver o Lázaro lá. Esse cara morreu, cara. Estava lá dentro, 3 dias. E tem tudo. Se você estudar, você vai saber por que dos 3 dias, né? O judeu ele tem um funeral mais longo, porque eles esperam mesmo que a pessoa ressuscite, mas depois de 3 dias acabou. Então, pode jogar para dentro da caverna aí, rola a pedra que não ressuscita mais. E ele esperou esse período justamente para provar que ele era Deus, né? E aí você vê o capítulo 11, 12, é maravilhosa a história de Lázaro. Mas você entende o tamanho do milagre? Será que se nós estivéssemos lá, a gente não faria igual Marta e Maria? Ô, Senhor, se você estivesse aqui, hein? Pisou na bola, hein? Fez cera. Não podia ter medo. O cara era seu amigo aí, ó. Pra que dificultar as coisas aí, ó? O cara tava aí, ó. Tava até bom. Ontem ele tava bom. Não, ontem não, né? 4 dias atrás ele tava bom. Aí veio a fé, foi piorando, piorando, piorando. Pra que esperou? A gente quer ensinar a Deus. Né? A gente deixa de confiar e quer ensinar a Deus. Como Pedro. E às vezes, gente, o que eu chamo a atenção de vocês não é, veja bem, minha crítica não é que as pessoas estejam erradas, tá? Pelo pensamento humano, Pedro, Senhor, não, Senhor, tem misericórdia de ti. Fala de Pedro, tá perfeita. Se eu tivesse ali do lado, talvez eu teria falado mesmo para Jesus, entendeu? Mas aquilo vinha da carne ou do espírito? Porque quando Deus revela uma coisa, não interessa como ele vai fazer. Ele vai fazer. Pô, mas Jesus... Não, eu imagino... Imagino assim, Deus, né? Falando assim, José vai ser o príncipe do Egito. Né? Deu sonho lá para eles. Imagina se falasse isso hoje, antes de se realizar. Nossa, dessa vez ele errou, hein? O príncipe do Egito, o cara quase foi morto. Vacilão. Já foi lá ficar, né, causando ciúme e inveja lá dos irmãos, já quase morreu, escapou por pouco. Venderam ele para os midianitas. Aí ele vai para a casa do Potifar. Agora o cara está preso. Gente, qual o sentido? Se você visse lá José Pedro falar, nossa, Jesus errou feio dessa vez, hein? Deus errou feio dessa vez, hein? Príncipe do Egito. Não seria assim? Fala a verdade. Eu estou errado? Porque cada dia que passava, parece que José estava mais longe do que, né, Deus tinha falado que ele seria. Moisés, vai lá, mete o dedo na cara de Faraó e fala, libera meu povo aí que a coisa vai ficar ruim. Eu? Não, eu não sei nem falar. Não, você vai lá. Você iria? Sei não, hein? Quando Deus está no controle, como ele vai fazer é problema dele. Se ele falou... Você está entendendo que a gente só tem que saber a vontade de Deus? O que eu quero deixar, é só isso que eu quero deixar. Né? Que nós temos que buscar a vontade de Deus e apenas fazer a nossa parte, orar. Temos nossa opinião? Temos, mas Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza que o Senhor não perde o controle. Independente do que acontecer, o Senhor zela pela sua igreja. E o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, eu estou aguardando a tua volta, porque o Senhor vai vir buscar. Me dê ânimo, me dê força,
que teu Espírito Santo esteja me tratando para que eu consiga permanecer. A minha luta é permanecer na presença dele. Que muitas vezes não é fácil. O diabo quer frustrar o plano dele, mas o plano dele, ele já revelou. O seu destino profético, a sua vitória, não depende da eleição. Você é um vencedor. Ser crente é muito fácil. Desculpa. A gente passa por muita tribulação, mas se você permanecer, sabe que no final você vai vencer. Então, assim, vamos, né? No final você vai ser vencedor. O que tem reservado para nós, igual diz a música, né? Vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Guarde o seu coração. Guarde os seus ouvidos. Guarde a sua boca. Cuidado com o que você tem dito. Esses dias eu li Tiago 3, põe aí, Mazon, 3, 10 e 11, né? 10, 11 e 12, né? Versículo bem conhecido também. De uma mesma boca procede boca e maldição, meus irmãos. Não convém que isto se faça assim. Nós temos o poder de abençoar ou amaldiçoar. E aí ele continua, né? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não tem como. Nós temos o poder, e talvez esse seja o tempo da igreja fazer a maior diferença na terra. Porque nos momentos de maiores adversidades, quando o mundo está sem esperança, ou que nós temos uma divisão, gente, o Brasil está dividido. No meio. Não é no meio, porque vai dar. 51, 49, 52, 48, mas no meio. Aí nós vamos ter famílias divididas, igrejas divididas, porque é isso que Deus nos pediu. Paulo disse, né, que ele sentia dores de partos para formar Cristo em nós. Será que nós demos uma parada e depois a gente volta? Nós temos falado de Cristo? O que nós temos ouvido os últimos dias? Quem que parece estar no controle das coisas? Quem? É só um alerta. É o que eu falei, não quero causar polêmica, pelo amor de Deus. Tá? Não quero causar polêmica. Pelo amor de Deus, não estou falando política. Você está defendendo, eu não estou defendendo ninguém. Mesmo porque não tenho procuração de nenhum dos dois e não sou entusiasta nenhum dos dois, irmão. Vou ser bem sincero. Tá bom? Você está falando, não estou falando nada. Você faz sua escolha, você ora para Deus. Ora para Deus, tá? Mas a igreja está acima de tudo isso. O que eu estou dizendo é só isso. A igreja está acima de tudo isso. Muito acima. Muito acima. Muito acima. Minha esperança está em Jesus. Em Deus. Amém? O Salvador até falou, a gente não sei, né, Salvador, como que vai ficar. Se a gente vai... Depois a gente vai ver, né? Passar a palavra para quem? Bom, pastor Marcos? Não. Vamos encerrar então. Às vezes foi encerrar até um pouco mais cedo, né? Eu achei que alguém ia querer falar, mas ninguém quis falar. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Me perdoem, tá? É o meu jeito, tá? É o que eu falei, não quero e não quis ofender para ninguém, tá bom? Muito pelo contrário, eu queria era pedir perdão. Só que a pessoa que eu queria não está aqui, senão pediria para ela. Porque é o que eu estou falando. Se a gente age na carne, a gente erra.
Irmãos, é o que o Júlio falou. Dá um trabalho para consertar, leva anos. Leva anos. Feridas que ficam abertas. Por palavras mal empregadas. É o que eu falei. E por que eu estou falando? Eu criei um bloqueio muito grande sobre isso. Saí de grupo da igreja, 4 anos atrás já. Exatamente no mesmo época de política. Saí de grupo, falei, não vale a pena. Se for da carne, não vale a pena. Vai por mim, não vale a pena. Você pode até achar, eu tenho razão. Não tem. Não fale. Segura. Seja pronto em ouvir, tardio em falar. Não fala. Guarda. Guarda. Se você vai chatear pessoas, guarda. Se não vai edificar ninguém, guarda. Guarda para você. E ora para Deus. É Ele, a igreja é dele. É o Espírito Santo dele que convence. Guarda. Guarda para você. Não fica chateando ninguém, não. Tá bom? Amém? Vamos. Puxa, tá cedo, não? Ninguém quer falar? Pode? Vamos terminar? Pode terminar, pastor? Então vamos orar. O Senhor, nosso Deus, Deus e Pai das nossas vidas, eu quero te agradecer por essa palavra. É uma palavra, eu sei que dura, e espero não ter sido agressivo ou ofensivo com meus irmãos, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração, que me incomodou, que tem me constrangido, se nós temos cumprido o seu propósito sobre a terra. Que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes, de tantos conflitos, de tantas brigas, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. E que nossa esperança e confiança esteja no Senhor, que é aquele que é o Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, que é o Senhor da Tua igreja, que é aquele que nos sustenta e que nos guarda. Eu te oro e te agradeço pela Tua palavra, pela Tua escola bíblica dominical, e que o Senhor esteja levantando a cada dia professores, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo, e prepara nosso coração, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade, saber, Pai, o que o Senhor espera de nós, pois nós sabemos que apesar de nós sermos a Tua igreja sobre a terra, nosso relacionamento contigo é um relacionamento pessoal, um relacionamento individual. Que o Senhor esteja ministrando em cada coração, que o Senhor esteja nos mostrando as boas obras que nós possamos fazer sobre a terra para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe o resto do nosso dia. Mais uma vez eu te peço, prepara os nossos corações para a Tua palavra nessa noite. É o que eu oro e te peço no nome santo de Jesus. Amém.